Olá, muito bom dia! O Estúdio Câmara já está no ar aqui pela TV Câmara Campinas. Hoje, terça-feira, dia 15 de julho. Seguimos a nossa programação especial em comemoração aos 251 anos de Campinas, né? Hoje a gente fala sobre os números que movem essa metrópole, custo de vida, oportunidades, empreendedorismo, empregos e o peso que a cidade tem na economia do estado de São Paulo e do Brasil. Por que viver em Campinas custa tanto, hein? Como que a gente consegue manter tantos atrativos aqui, mesmo com esses valores elevados? E quais são as oportunidades para quem quer empreender ou crescer profissionalmente aqui na metrópole? Hoje nós vamos conversar tudo isso com dois economistas e professores universitários que acompanham de perto o cenário econômico e empreendedor de Campinas. Fica com a gente, o papo vai ser muito interessante, os nossos convidados já estão no estúdio e daqui a pouquinho nós iniciamos então o nosso bate-papo sobre economia aqui da metrópole. E você aí de casa manda pra gente a sua mensagem, o WhatsApp tá na tela. Você acha que Campinas oferece boas oportunidades de trabalho e qualidade de vida? Mesmo com custo elevado? A gente quer ouvir você. Manda lá, 19978293776. A gente atualiza algumas informações de utilidade pública, viu? Atenção motorista, a Avenida Alix da Cunha, aqui em Campinas, vai ter um trecho totalmente interditado ao tráfego de veículos no sentido bairro Centro, para a execução de serviços de fresagem e recapeamento asfáltico. A interdição, promovida pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a ENDEC, ocorre a partir de hoje até sexta-feira, dia 18, sempre no período das 9 da manhã até as 5 da tarde, tá? O bloqueio acontece entre o acesso pela rua Dr. David Vicente e o início do viaduto sobre a Avenida Andrade Neves. Desvios de trânsito durante a interdição vão garantir a fluidez no trânsito e também minimizar os impactos no deslocamento. E a ENDEC definiu aí um desvio alternativo de tráfego com o apoio dos agentes de mobilidade urbana que vão estar no local para orientar os motoristas. Essas linhas cumprirão o desvio sugerido pela ENDEC e, com isso, toda a passagem, todas, né, devem passar a entrar aí na rua Doutor Vicente, David Vicente, perdão. Para informações de trânsito, sugestões, você pode acessar os canais, tá? Fale conosco, ENDEC, o telefone é o 118, também tem o portal endec.com.br/fale conosco, tem o aplicativo ENDEC e tem o WhatsApp, 193731-2910. Então, você que vai passar pela Alix da Cunha já sabe, tem interdição, acessa lá o aplicativo da ENDEC, tem as informações e tem o pessoal da ENDEC trabalhando para te direcionar no trânsito, combinado? E agora do trânsito nós também continuamos falando, porque a gente fala com você que é usuário do transporte coletivo, quem costuma utilizar a linha 260, Nova Aparecida Shopping Iguatemi, deve ficar atento aos novos horários de operação que começam a valer em dias úteis a partir de hoje. A medida adotada pela ENDEC atende à necessidade apontada pelos usuários de ajustar os horários praticados atualmente durante o período de recesso escolar. As partidas do Nova Aparecida vão ocorrer entre 4h50 da manhã e 23h40 e do Terminal Shopping Iguatemi entre 5 da manhã e meia-noite e 15. Os intervalos nos horários de pico passam a ser de 21 minutos, os demais serão mantidos entre 30 e 35 minutos, e a linha 260 parte da região Shopping Iguatemi e chega até o Nova Aparecida e passa pelo centro. No mês de junho, transportou aí cerca de 3,2 mil passageiros, né? Pela catraca em dias úteis. E para informar os usuários sobre os novos horários, fica tranquilo, tem cartazes informativos nos veículos, tá, que foram distribuídos pela ENDEC, e assim que as mudanças começarem a valer, os usuários também podem consultar a nova programação horária no site da ENDEC pelo portal endec.com.br/consulta-linha. Combinado? Então, tá certo. Preste atenção no trânsito e você, usuário de transporte coletivo, também atenção nas alterações. Previsão do tempo para hoje, né? Para já já a gente começar o nosso bate-papo sobre a economia de Campinas. Hoje nós temos aí um céu azul de brigadeiro na metrópole, né? Sol, poucas nuvens, mínima foi de 12, máxima de acordo com a previsão, 25 graus, sem previsão de chuva. Aproveite o dia. E agora sim, vamos lá. Campinas é conhecida, gente, por sua vocação empreendedora, pela força do seu parque tecnológico e por ser uma das cidades mais ricas do país. Ao mesmo tempo, é também uma das 4 cidades com custo de vida mais alto do Brasil. E aí a gente pergunta, como equilibrar esse custo de vida
com as oportunidades que a cidade oferece. Vamos dar as boas-vindas, então, aos nossos entrevistados. Pedro de Miranda Costa, economista do Observatório de Economia da PUC Campinas, vai nos ajudar a compreender os dados sobre PIB, renda, custo de vida e dinâmica econômica local. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rúbia. Bom dia aos telespectadores. Vamos conversar sobre Campinas e suas oportunidades. Uau! Olha, a gente tem muito que conversar, né? Com a gente também para completar esse time que vai falar de economia para você, Rafael Longo, economista e coordenador do Centro de Empreendedorismo da Facamp. Tem uma análise mais voltada ao ambiente de negócios, startups e os caminhos para empreender em Campinas. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos bater papo, vamos conversar de economia. Gente, te confesso que não estou preparada. Tô brincando, gente. Eu estudei um pouquinho, mas economia, a gente sabe que é bem delicado e todo mundo precisa entender de economia, né? Porque senão você não consegue ver o negócio girar. Agora, vamos lá. Campinas é uma cidade de extremos, né? Tem o quarto maior PIB do estado de São Paulo, ultrapassando 19 capitais brasileiras, isso segundo o IBGE. Isso mostra o peso que a cidade tem na economia nacional, com destaques para os setores de serviço, tecnologia, indústria de alta performance. O que explica, então, esse desempenho tão acima da média, Pedro? Como que você define o papel de Campinas no cenário econômico do estado de São Paulo? Como você disse, Rúbia, a cidade de Campinas, ela, até pela sua localização, pela sua história, ela, principalmente na questão dos serviços e dos serviços de alta tecnologia e da indústria, ela tem um papel bastante importante, né? E é até algo que a gente gostaria que houvesse mais no restante do país, um impulsionamento via indústria e serviços de alta qualidade. Então, Uhum. nesse quesito, Campinas está na frente, acho que está num bom caminho, acho que isso faz com que seja uma cidade que cria muitas oportunidades, mas tem algumas restrições também, e isso também implica, na medida em que você tem uma renda mais elevada, isso também tende a elevar o custo de vida para os que moram aqui. Exatamente. Muita gente, né, fala, quem não conhece Campinas fala: "Nossa, mas como que você consegue morar aí, né? Você ganhando aí um piso ou um salário, como é que você faz para sobreviver em Campinas?". Mas Campinas também, Rafael, é um lugar de oportunidades, né? Campinas tem uma malha viária privilegiada, tem proximidade com o aeroporto de Viracopos, centro de pesquisa e políticas de incentivo. A cidade se consolida como um ambiente fértil para inovação e crescimento econômico. Você acredita, Rafael, que a presença das universidades, né, os centros de pesquisas, eles influenciam diretamente nesse preço da cidade de Campinas? Eu acho fundamental. As universidades, os centros de pesquisa que a gente tem aqui, é um monte de gente que vem do Brasil inteiro para cá. Eu estava assistindo seu programa de ontem que Aham. dizia que ninguém aqui era de Campinas. Você é de Campinas? Exatamente. Não, vim para Aí, ó, Campinas eu faz também 20 e poucos não. anos. Eu sou de Campinas, Aham. então vocês cuidem bem da nossa cidade. Pode Não é que deixar. faz um muro em volta. O que aconteceu com meu pai, ele vem, estuda um pouco, acaba se formando e fica em Campinas. Esse profissional qualificado é muito importante, é isso que as empresas precisam. Uhum. Então, Campinas foi uma combinação disso. Claro que nasceu com o café e vem com um pezinho de café. Toda a história de Campinas é Sim. uma história bonita, econômica, bonita, cheia de exploração, baseada na escravatura, no trabalho escravo e tudo mais. Mas é uma história que gerou uma receita e essa receita hoje ela está consolidada na região e as faculdades atraem as pessoas que vão se encaixar nesse esquema de produção de valor e de negócios que é Campinas. E gira muito, né, gira muito. Faculdades, universidades, centros de pesquisa. Ontem a gente estava falando de tecnologia e inovação. Campinas é o berço da É, tecnologia no Brasil, é, não é, Rafael? é, é. Você tem uns centros e com isso se cria aquilo que no empreendedorismo se chama de ah, um ecossistema Uhum. empreendedor. Sim. Então, você tem as empresas que abrem e você tem toda uma cadeia de fornecedores e, claro, os clientes estão aqui. Campinas, por ser essa cidade que a gente está falando, as pessoas custa caro,
mas quer dizer que as pessoas têm dinheiro para pagar. E se elas têm dinheiro para pagar, elas conseguem comprar também. Então, os negócios, eles são favorecidos tanto pelo lado da oferta de um profissional mais qualificado, quanto de um monte de gente comprando negócio, coisas, serviços, bens e serviços, o que faz com que a cidade fique cada vez mais rica. Campinas gira, né, Uhum. impressionante. Agora, Pedro, com o preço, o custo, né, o custo elevado, Uhum. Campinas continua sendo uma escolha popular, assim como Uhum. o Rafael Uhum. acabou de falar. Morar em Campinas vale a pena? Qual que é a sua avaliação, na questão econômica da cidade, referente, vamos colocar aí, aluguel, custo de vida? Uma pessoa que sai lá do estado do Paraná, ela tem Uhum. uma oportunidade aqui em Campinas. Ela tem que pensar 2 vezes ou ela só pega, bota a mala nas costas e vem que vale a pena? E aí, vamos lá, vamos falar de economia. Eu acho que tem vários cenários em que as pessoas fazem essa, né, essa migração, né? Aham. Aproveitando a pergunta do Rafael, a minha história, por exemplo, Sim. né, eu fiz economia na Unesp em Araraquara, mas minha família também de lá. Num determinado momento, né, eu com minha esposa juntamos as nossas coisinhas e ela até trabalhava em Ribeirão e foi transferida para cá. E eu falei, vou junto, porque lá alguma aula eu vou arrumar. Então, mas veja, é uma história, e deu certo, estamos aqui, nossos filhos nasceram Uhum. aqui, mas de 2 profissionais que tinham nível universitário, né? Então, foi uma decisão que foi uma decisão pensada e calculada, né? Uhum. Nem todas as pessoas têm chance e oportunidade de tomar essa decisão. Muitas vezes a pessoa vai instintivamente para um local porque acredita que lá que ele vai conseguir melhores oportunidades, né? Uhum. Ah, e eu acho que, obviamente, é um direito do cidadão vir, né? Mas, e de qualquer qualificação, mas eu acho que o diferencial de Campinas é esse, que justamente por reunir centros universitários, centros de produção de tecnologia, indústria, ela naturalmente ela é um lugar importante para gerar emprego que exijam alta qualificação, né? Então, o Uhum. profissional que está buscando, e às vezes ele nem toma essa decisão voluntariamente, também, Uhum. né? Falando e dos meus alunos, muitos alunos vêm de outras cidades, né? Para estudar, mas arruma um estágio e arruma um emprego e vai ficando, né? Aham. Uhum. Justamente porque, então, e aí que tá, também usando as palavras do Rafael, esse ecossistema, né? Porque se você tiver só a universidade e não tiver um emprego, a pessoa Uhum. vai vir, vai cursar e vai E vai voltar embora. ou Uhum. vai para outro lugar, Uhum. né? Se você tiver só a empresa, também talvez não se torne tão atrativo. Então, eu Hum. acho que esse ecossistema é que traz atrai as pessoas e faz com que ela venha e permaneça, né? Mas eu acho que eu não respondi totalmente a sua É. pergunta sobre a questão de valer a pena, Uhum. né? E Sim. veja, quando a gente fala de valer a pena, a gente está falando de qualidade de vida, Uhum. né? Uhum. Que é um assunto que talvez dê um programa inteiro para a gente Uhum. falar disso, né? A gente sabe que no geral, e quando a gente fala economia entre países, países com uma renda maior, com uma renda per capita maior, tendem a ter uma qualidade de vida Uhum. maior também, Uhum. né? Mas isso não é totalmente linear, porque seja porque a qualidade de vida vai se encarecendo, Uhum. seja porque muitas vezes a qualidade de vida também não vem para todos, você gera desigualdade, isso pode gerar problemas e às vezes você precisa, né, gastar parte da sua renda para ficar na mesma situação que você já teria se você tivesse certas facilidades, né? Então, Uhum. para dar um exemplo, às vezes você vai morar num condomínio porque você está buscando segurança, mas se você tivesse a segurança normalmente, você não precisaria daquilo. Ou você precisaria morar Uhum. longe, né, para poder ter um contato maior com a natureza ou mais espaço, né? E esse é um problema hoje das grandes metrópoles, né? Sim. Acho que Campinas, nesse sentido,
não tem na mesma intensidade os problemas que, por exemplo, a cidade de São Paulo tem. Isso também é uma vantagem, mas ela padece de alguns problemas das grandes metrópoles Uhum. também. E em relação a custo, né, no Observatório PUC Campinas a gente faz periodicamente as pesquisas da cesta básica, né, que são 13 itens bem básicos de alimentação, e Campinas, e a gente faz um comparativo com, hã, e é uma mesma metodologia que o Diese faz para outras capitais do Uhum. país. E Campinas tem se situado aí entre a quinta e a sexta posição, né, atrás de outras capitais, mas na frente de muitas outras também. Então, isso corrobora com o que a gente vem falando aqui, né, que essa maior oportunidade também gera um custo de vida maior. Certo, Campinas, né. E a questão aí de imóvel, de aluguel, o pessoal de Campinas não para, onde você vai, você vê, né, prédios em construção, cresce cada vez mais a cidade, e aí as pessoas param e falam assim: "Nossa, mas como é que você consegue pagar aluguel em Campinas?", né, quem não tem aí uma casa própria, que paga o aluguel aqui em Campinas. A questão do PIB, né, o quarto maior PIB do estado de São Paulo. O que que isso representa para a cidade, esse quarto maior PIB do estado de São Paulo? Porque às vezes a gente fala, a pessoa fala assim: "Não, mas, o que que significa isso, né, tá falando, mas o que que é?". Eu gostaria da explicação de vocês sobre esse quarto maior PIB, né, do estado de São Paulo, né, que ultrapassa aí, quantas? Deixa eu ver aqui, 19 capitais Uhum. brasileiras, né. O que Uhum, que isso representa para a cidade, Rafael? O PIB é importante, porque é a quantidade de bens e serviços que são oferecidos. Sim. O PIB ele calcula o adicional, aquilo que é, que é somado, né, que aumenta. Então você tem lá uma fábrica, na hora que construiu a fábrica, ela entra no PIB na hora que é construída. E Uhum. depois a utilização da fábrica vai entrando conforme vai se produzindo. Então é uma questão importante o PIB, mas a gente sabe que o importante também é a distribuição, né? Porque você pode ter um PIB bastante concentrado, o que faz com que poucas pessoas tenham benefícios. Uhum. Se você for, por exemplo, alguns municípios do Brasil, você tem muitas fazendas onde você tem o PIB concentrado na mão de algumas pessoas. Então, o PIB, Produto Interno Bruto, é tudo que a Uhum. cidade produz. Sim. Seria legal se tivesse uma distribuição um pouquinho melhor, né? Porque aí não Ah, ficaria perfeito. tanto com tão poucos Uhum. e muitos numa cidade rica. Campinas é uma cidade rica, comparada com o Brasil e mesmo com alguns padrões internacionais. O nosso estilo de vida aqui, o tipo de vida que a gente leva, é uma vida, para algumas pessoas, bastante confortável. Uhum. Agora precisa ser para mais pessoas, né? Esse é um trabalho em que a economia cresce, mas tem que crescer e distribuir bem, não acha, É, Rubem? né, a desigualdade ainda existe, né, mas isso precisa ser trabalhado e eu acredito que as coisas vão acontecendo no decorrer do tempo, né. Apesar do custo de vida alto, né, como dizem que Campinas tem, Campinas também oferece infraestrutura no setor de serviços, contribui para você desenvolver na cidade. Agora essa infraestrutura, né, qual a avaliação de vocês da infraestrutura no setor de serviços aqui da cidade, Pedro? A Campinas conta com uma infraestrutura, eu diria, privilegiada, É, né. né? Então, nós não somos uma capital, mas estamos bastante próximos de uma capital. Nós temos um aeroporto, a nossa malha Uhum, viária é bem servida, né. verdade. Então, essa infraestrutura, em função também dessa localização do próprio aeroporto, a gente tende a se tornar, para muitas empresas, naturalmente um hub logístico, né, para as Uhum, empresas que fazem essa distribuição. Então, tudo isso traz grandes oportunidades, né. E e e complementando também a questão que o Rafael coloca, né, que, Campinas é uma cidade que gera muita renda, por isso gera muito emprego, né, e riqueza é algo importante, mas a distribuição de riqueza também. Mas nesse sentido, né, eu acho que o fato de Campinas, ter como motor da economia os serviços e ter centros de tecnologia, uhum, ela oferece boas oportunidades de
distribuição dessa riqueza. Na medida porque quando essa riqueza está baseada, de novo usando o exemplo do Rafael, né? Aham. Se a riqueza está muito baseada em você ter uma propriedade agrícola, Uhum. né? Você só vai conseguir atingir essa riqueza se você vier a ter uma propriedade agrícola, Uhum. Sim. né? aham. E a gente sabe que vai ser difícil todos terem uma propriedade agrícola. Agora, quando você baseia em serviços de alta tecnologia, né, você está dando como, digamos assim, capital humano daquela pessoa o conhecimento, né? E o conhecimento é algo que pode ser adquirido, né? E o fato de um buscar conhecimento não implica que o outro não tenha, né? Uhum. Então, economias baseadas em conhecimento tendem a ser mais distributivas, né? Então, nesse sentido, acho que Campinas tem essa vocação, né? E é interessante que busque aprimorar essa vocação. E Muito quando bem. você faz a conta do PIB, Uhum. Campinas, a maior parte do PIB é no setor de serviços. Então, Campinas já foi, o Brasil inteiro já foi uma coisa muito mais dependente da produção agrícola, né? Na questão do café, por exemplo, e a crise que a gente teve aqui no século passado, né? Hoje, a maioria das pessoas em Campinas e a economia de Campinas está muito voltada para o lado de serviços. Isso é bom. Se você olhar para os principais países do mundo, os mais ricos, eles não são os que têm muito mais fábrica Uhum. ou muito mais produção agrícola. Eles são aqueles que prestam mais serviços. Então, Campinas é mais ou menos isso. É um lugar no país onde os serviços são muito importantes. Os serviços são sofisticados, né? Porque se a gente pensar em serviços, o que é serviço? O serviço vai de todos os tipos de trabalho que tem, Uhum. tudo que está envolvido na manutenção de uma infraestrutura, até um serviço mais sofisticado, de um médico especializado, de um pesquisador que só ele entende desse assunto no país. Então, tudo isso conta como serviços, e Campinas é rica nisso também. Uau, né? Que legal. Você sabe que eu saí do interior do Paraná, de Foz do Iguaçu, Legal. Olha e só. vim aqui para Campinas e vim daquele jeito, hein? Tive uma oportunidade, botei a mochila nas costas, falei, tô indo para a metrópole, né? E deu certo, está dando certo. É uma cidade que eu gosto e vejo que Campinas tem muito para crescer ainda. Acho impressionante essa malha viária. Isso aqui é um labirinto, né? Tem gente, porque se você entrar num lugar que não for se entrar numa rodovia que não é o lugar que você precisava entrar, para você conseguir sair dela, você tem que andar muito. Então, assim, Campinas é uma metrópole em ascensão. Eu vejo, né, que Campinas tem crescido e tem muito para crescer ainda. Agora, Rafael, as Uhum. leis, né, as leis de inovação e incentivos fiscais, Uhum. na sua avaliação, tem feito a diferença no dia a dia para quem empreende aqui na cidade de Uhum. Campinas? Vamos dar um passo antes, então, né? Então A gente quer vamos. que abra mais empresas. Exato. É isso que a gente gosta. No Brasil inteiro, tem mais ou menos 24 milhões de empresas abertas, de Uhum. CNPJs abertos. Campinas dá mais ou menos 200 e poucos mil, acho que é 205 mil empresas abertas. Isso é um número grande. Se você pensar que na cidade tem 1 milhão e pouco de habitantes e tem 200 mil empresas, quer dizer que a coisa está crescendo, né? Isso tem a ver com subsídios e com o interesse do governo. Uhum. Então a gente fala, não, o Estado não pode interferir, o Estado não pode interferir. Mas o Estado é muito importante, ele foi e tem sido importante em Campinas para garantir leis Uhum. locais que deem, por exemplo, subsídio. O que é um subsídio? Quando uma empresa, por exemplo, não precisa pagar IPTU. Uhum. Então, a prefeitura vai lá e negocia com uma grande empresa. Venham para Campinas, como foi o caso da BYD. Pode falar os nomes? Pode falar. Da Pode BYD que falar, veio sim. para Campinas Uhum. para fabricar ônibus elétrico e baterias também. Com isso, a cidade de Campinas, a prefeitura oferece benefícios. Uhum. Aí vira quase como um leilão, né? Para onde que eu vou? Vou para Campinas, eu vou para Jundiaí, eu vou para Ribeirão Preto. Aham. E as cidades, mais ou menos, que entram nessa disputa.
E as leis são muito importantes. E mais importante que a lei é cumprir a lei, né? Exato. Porque lei também, a gente tem um monte de A lei lei aí que vem, ninguém mas faz ela nada. precisa ser cumprida no dia a Isso, dia, né? isso. Esses incentivos fiscais aí para os empreendedores que estão buscando alavancar os seus negócios. De repente, a pessoa tem uma empresa numa cidade vizinha, aí tem um incentivo fiscal muito bom na cidade de Campinas. Poxa, vamos lá, vamos para Campinas que a gente vai voar. O incentivo fiscal ele traz realmente vamos colocar assim, um incentivo mesmo, É, né, para o empresário. é. E Uhum. dá uma força, e encoraja a empresa a vir para cá. Então, desse total de empresas, eu acho gozado, porque das 200 mil empresas que tem em Campinas, Aham. aí eu não estou falando de startups no sentido de um Google, de uma Apple, eu estou Sim. falando de startup ou de empresa ou de inovação para qualquer nível e qualquer tamanho de empresa. Uhum. Então, dá para a gente falar em empreendedores, porque a gente pensa que empreendedorismo é só aquele que virou $1 bilhão. Ah, não, É o né? unicórnio, eles até Aham. falam do unicórnio, o bicho tem um chifre raro, difícil de achar. Campinas já produziu os unicórnios. O Quinto Andar é um unicórnio produzido Uhum. aqui. É verdade, o iFood, O né? iFood com a Móvel, que era Aham. antes também, eu conheço o Sim, Fábio Povo, ele sim. fez um trabalho com a gente lá na Facamp e tal. Tem mais uma outra também, CIT. Então, tem empresas que nasceram aqui e cresceram. Aproveitaram-se da infraestrutura, mas essa questão dos incentivos também é importante. E o incentivo não é só tributário. Tributário Uhum. por quê? Porque é imposto, né? Isso. Então, a cidade fala assim, eu abro mão de algum imposto Uhum. para que a empresa venha aqui, contrate, então a Uhum. BYD Gera contrata emprego e 1.000 renda. pessoas, você Aham. gera emprego para essas 1.000 pessoas. Uhum. Na indústria, o emprego e o salário vai ser maior do que na agricultura e mesmo que no serviço. Então a gente não pode se iludir. Fechou uma fábrica. Mas abriu um shopping. Então os 1.000 que trabalhavam na fábrica agora vão trabalhar no shopping. A gente não pode se enganar. Um trabalho na fábrica é muito mais sofisticado e você Uhum. ganha muito mais. Você gera muito mais renda, exige uma mão de obra mais qualificada. Então, a preparação das leis tem que levar isso em consideração também. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar os estagiários mais novos? O que eu vou exigir? Isso tudo tem que ser parte da legislação para ver como a coisa funciona, né? E em É, Campinas muito bom. tem funcionado muito bem. Que legal, essa contrapartida, né? A contrapartida que gera o movimento que impulsiona o crescimento da cidade. E aí todo mundo ganha e todo mundo fica feliz, e isso é bom demais. Claro, a gente fala assim, Campinas, uma cidade pujante, aí alguém lá do outro lado vai falar assim, mas olha, você tá, né, o que você tá vendo aí? Mas sabe o quê, gente? A gente precisa entender que a cidade ela é muito grande, é uma metrópole, né? E cidades, elas têm os problemas, têm os 2 lados, né, claro que tem, sempre tem, né, então não tem como você falar que a cidade ela é 100%, mas se a gente parar para analisar como anda a economia da cidade, a infraestrutura para serviços, a infraestrutura, da cidade em si para o cidadão, acredito que, tem muito que fazer? Tem, mas chegou nos 251 anos aí bem legal, né, tá muito legal. Qual que é a sua avaliação, Pedro, sobre essa questão da infraestrutura da cidade para a geração de economia? Já que você é professor, né, trabalha com isso, tem muita gente que vai lá, que vai estudar economia e que quer saber dos principais desafios econômicos aqui de Campinas. Então, quais são esses desafios na sua avaliação? O O que está legal e o que precisa mudar? ok. Eu acho que como a gente vem falando, né, Campinas, até pelo seu histórico de desenvolvimento, eu diria que muitas das preocupações que a gente tem com a economia brasileira, Uhum. né, a gente não teria se a gente fosse tirar uma amostra e pegasse só a cidade de Campinas, a gente acreditaria que a economia brasileira está muito melhor do que está. Uhum. Justamente porque aqui em Campinas a gente tem um setor de serviços de alta qualidade, a gente tem uma indústria importante. Então, isso que o professor Rafael acabou de falar, eh, não é equivalente, né, eu fechar uma indústria e abrir um shopping. Por Uhum. quê? Porque a indústria, ela gera emprego, mas ela gera emprego que exige uma alta qualificação. Essas pessoas, por terem alta qualificação, elas vão desenvolver tecnologia de um lado, mas elas vão
ter rendimentos do outro e elas vão comprar no shopping, né? Uau. Então, a indústria, o emprego da indústria acaba gerando o Uhum. emprego do comércio. Então, ela Aham. multiplica, a capacidade de multiplicação Uhum. da indústria é maior. E o país como um todo vem sofrendo, né? É uma Uhum. preocupação dos nossos colegas economistas esse processo de redução da participação da indústria no país. Em relação a isso, acho que Campinas está bem pelo seu histórico e pela sua posição, né? Eu acho que aí cabe continuar incentivando isso, ter um processo de coordenação que permita ao empreendedor, ao investidor, ter tranquilidade para investir aqui. Claro que Campinas não está sozinha, não é uma bolha dentro da região, né? Então isso tudo, a região metropolitana, ela forma um ecossistema, né? Então existe muita possibilidade de políticas colaborativas para que todos que estão na região saiam ganhando. Mas aí tratando das questões dos problemas, né, eu acho que muitas das pessoas que moram em Campinas, e eu me incluo, a gente está longe de conhecer toda a cidade, né? Muitas vezes, e por conta da nossa atividade na universidade, a gente vai até outras regiões e percebe o quão grande essa cidade é, né? E muitas vezes essa expansão e a forma como se dá essa expansão, ela traz alguns problemas, né? E isso sim é um desafio, né? Você conseguir levar infraestrutura, muitas vezes, de transporte, de saneamento básico. Então, acho que esses são grandes desafios que a gente tem, né? De melhorar a qualidade de vida por conta de oferecer esses serviços também para essa grande região. E veja, em muitos casos, isso também oferece oportunidades de crescimento econômico, porque uma obra de infraestrutura é uma obra que gera emprego, que exige mão de obra também qualificada, né? Então, esse acho que é um lugar para o qual a gente pode olhar, né? Um caminho para o que a gente pode olhar. Um investimento em infraestrutura que tende a gerar tanto melhoria de qualidade de vida para quem mora nesses lugares, como emprego para quem está buscando esse emprego. Muito bem. Eu gosto do que o Pedro falou. Sim. Desculpa. Por favor, professor. A questão da infraestrutura também, né? Ela é dada. Campinas é uma cidade engraçada. Eu, diferente de vocês, eu nasci aqui, cresci. Quando eu tinha 10 anos, eu brincava na rua no Cambuí. Eu jogava bola na rua, no Cambuí. Hoje eu passo na rua onde eu é tudo cheio de prédio, tem um trânsito insuportável, carro estacionado e tal. A gente não pode se iludir e achar que a infraestrutura é boa para todo mundo, né? A questão de transporte público em Campinas é uma questão complicada. A questão dos ônibus, eu acho, pessoal, seu prefeito, diminui um pouco a tarifa, diminui um pouco, não precisa ser a tarifa mais alta, e também diminui a tarifa e diminui a altura do ônibus também. Em Campinas é um que você tem que subir numa escadinha. Você vai em São Paulo, os ônibus são todos no nível do chão. Você vai para Curitiba, é um cuidado diferente com o transporte. Sim. Então, a gente fala infraestrutura, mas tem gente na cidade que gasta mais de 1 hora para chegar no trabalho, Exato. mesmo na cidade de Campinas. Então, é uma cidade que começou pequenininha, cresceu muito rápido, atraiu um monte de gente, e a infraestrutura como que teve que correr atrás. Não foi uma coisa planejada muito de antemão. E também não fica claro, né? O transporte em Campinas, a gente quer mais ônibus, a gente quer mais carro, você vai fazer a rua só para o carro passar, e uma outra para um ônibus passar, são problemas de cidade grande, são problemas de capital. A questão da saúde é uma questão complicada em Campinas, os postos de saúde, a forma com que eles são distribuídos. Lá em Barão Geraldo, onde eu moro, tem um problema sério com a questão, tem o Village, lá, o Real Park, tem toda uma região de Barão Geraldo que você precisa de um trabalho de infraestrutura de saúde. Isso vem com o tempo, se tiver uma boa vontade política, se tiver pressão da sociedade, aí as coisas melhoram.
A infraestrutura de Campinas é privilegiada, se você comparar com outras cidades. Uhum. Mas é o melhor que tem? Será que dá para melhorar mais? Dá para Sempre melhorar. dá, né? Sempre dá para melhorar mais. E é importante a gente dizer que Campinas, quando eu vim para cá, me falaram, nossa, Campinas é enorme. Sim, Campinas é enorme, mas a sensação de viver aqui é uma cidade de interior. Eu estou indo para uma cidade do interior de São Paulo, mas quando você chega aqui, você está numa metrópole. Então, se você parar para analisar, sim, Campinas é uma cidade do interior. Era para ser uma cidadezinha, mas de repente ela expandiu, né? E como o professor disse, Campinas cresceu e precisa de infraestrutura, então tem que correr atrás para poder ajustar. Né? E quanta gente chegando na cidade sem parar, porque a cidade é uma cidade que oferece oportunidade, né, de desenvolvimento, de emprego, de renda, e a gente fica muito feliz por tudo isso. Tem que melhorar? Sempre tem. Todo momento a gente precisa melhorar, mas que legal que Campinas está dando certo, né? E agora 8h44, olha só, nosso Oi. bate-papo passou muito rápido, a gente Rápido. nem falou tudo que tinha que falar, mas vamos conversar com os nossos telespectadores. A produção está avisando aqui que tem algumas perguntas, vamos ver o que esse pessoal está falando, vamos ver se o telespectador entende aí de economia, o que eles estão dizendo para a gente. Vai lá, produção, pode colocar as perguntas na tela? A Beatriz do Jardim São Vicente, ela diz assim, ó, depois da pandemia muitas empresas fecharam. Como a economia campineira se recuperou e quais setores mais ajudaram nessa retomada? Bom, na época da pandemia eu não estava aqui em Campinas, então vocês, nossos professores, podem nos orientar para responder aí a Beatriz, né, referente a essa questão da pandemia. Eu não estava aqui também, é o Pedro que vai ter que Então responder. vamos lá, Eu professor, estava morando vamos na lá, Noruega, eu Pedro. voltei em 22, aí já era fim da pandemia. Sim. Eu fiquei muito preocupado, porque quando eu cheguei em Barão Geraldo, tá tudo fechado. Né? Você não tinha bar aberto, você não tinha restaurante aberto, você não tinha nada. E agora, depois de 3 anos que eu já estou de volta, eu consigo ver que as coisas estão melhorando. Sim. Eu acho que nesse ponto ajuda muito justamente a gente ter, eu vou usar essa palavra, a gente ter esse lastro de ter uma indústria bem estabelecido. Porque assim, quem que sofreu mais com a pandemia? O comércio, né? Principalmente o comércio da chamada alimentação fora do lar, porque, né, sofreu porque as pessoas não podiam sair de casa, né? E justamente era um tipo de comércio e serviço que dependia das pessoas estarem fora de casa, né? Então, e aí eu acho que o fato de você ter uma indústria forte segura a renda, né? Então, claro, para aquele comerciante que teve que fechar o estabelecimento, foi ruim. Mas a volta, né? Então, é ajudada porque você tem um lastro de renda que é mantido por essa indústria e isso permite que essa recuperação seja mais rápida, né? Agora, também houve um fenômeno que aí acho que a pandemia mudou a todos, que ela talvez tenha acelerado algum processo por exemplo, no caso da alimentação, né? Você passou a comer mais em casa e pedir mais comida, e isso, de certa forma, continua perdurando, né? Foi uma tendência, Sim, ela só verdade. acelerou essa tendência, né? Então, algumas das coisas talvez não tenham voltado ao mesmo nível que tinha antes, porque foi ocupado pelo chamado delivery, né? Então, acho que a acomodação foi essa. Muito O bem. setor de serviços de alimentação, isso ajudou bastante. Bastante, É só né? você dar uma olhada, né? Vai reabrindo um bar aqui, abre um restaurante ali, uma lanchonete. São pontos de convívio onde... Mas eu estou percebendo isso também. Parece que as pessoas estão saindo menos hoje do que saíam antes, né? Verdade, eu também percebo isso. Ficaram mal acostumados a ficar em É casa. gostoso ficar em casa também, mas precisa sair para fazer a economia girar. É isso, Vamos lá, é isso. 8h47. Mais perguntas para a gente, produção? Pode mandar, vamos lá. Rafael do Taquaral. Oi, Meu Rafael, tudo bem? Vamos lá. Ó. Percebo que Campinas atrai empresas de tecnologia. Isso gera oportunidades para quem não é da área de TI ou só beneficia profissionais especializados? Isso muito bem. acaba ajudando todo mundo. Todo mundo, né? Você tem uma empresa de TI, mas você tem que ter toda uma estrutura para ela, né? Sim. Você tem que ter o pessoal do RH, você tem que ter o pessoal de compras, o pessoal de vendas, a parte do marketing. Então, essas empresas de tecnologia fazem uma diferença grande, sim,
na cidade de Campinas faz uma diferença grande e atrai também gente diferente para trabalhar. Isso é bom. Isso é na parte de serviços. E Uhum. só pagar um pouquinho melhor de salário. Eu estou muito insistente nessa questão do salário e da renda. Ajuda, sim, É, mas ajuda. ajuda, né? É Aham. verdade. Aí, complementando, Rafael, Rubio, eu Sim. acho que a gente fala tecnologia e o telespectador colocou TI, né? A gente faz uma Uhum. associação, mas a Uhum. tecnologia não está só na tecnologia É da verdade. informação, Uhum. né? Aham. Então, a gente tem tecnologia ligado a novos produtos, e aí você tem a indústria química, a indústria farmacêutica, isso também é tecnologia, Sim. Uhum. né? Isso também é desenvolvimento. Então, tem esses profissionais diretamente ligados a essas áreas, Uhum. né? E como o professor Rafael colocou, isso transborda e demanda profissionais de outras áreas. Então, uma empresa de tecnologia ela vai precisar fazer a sua contabilidade. Então, se Exato. você, né, é dessa área, você vai ter oportunidades aí também. Então, sim, Rafael gera oportunidades para vários profissionais. Uhum. É isso aí. 8h49, a gente manda abraço para você que está aí acompanhando o nosso Estúdio Câmara. Hoje estamos falando de economia aqui na metrópole, né? Como é que tem sido aí a questão econômica na sua vida, né? Tem conseguido lidar com tudo? Tá tudo certinho? E aqui nós temos dois professores de economia, né? Que estão conversando com a gente sobre o desenvolvimento de Campinas. E você aí do outro lado mandando a sua pergunta, vamos lá, tá na hora de atender o telespectador, faltando 10 minutinhos para as 9 da manhã. Vamos embora, 251 anos da cidade de Campinas. Alô, Luana, bom dia do Jardim Proença, falando sobre o PIB, ó. Hum. O PIB da cidade é expressivo, mas isso se reflete no dia a dia das pessoas? Existe um indicador desse retorno em qualidade de vida? Uhum. Então, e aí, Então, Pedro? olha só. Pergunta de $1 milhão. Ah lá, professor, manda ver, hein? Ai, ai, ai. Então, eu quase que vou dar uma aula aqui, porque Vamos o lá. que acontece, né? E a gente falou um pouco mais cedo Sim. sobre o PIB ser a quantidade de produtos que se Uhum. produz, né? Na verdade, né, é como se a gente contasse que imagine que a nossa economia fosse, né, uma ilha que tivesse poucas pessoas, né? Uhum. A capacidade e a qualidade de vida dessas pessoas estaria diretamente ligada à capacidade de gerar produtos, Uhum. né? Então você imagina numa ilha deserta, eu pesquei 20 peixes, né? Pô, eu tô melhor do que se eu pescar 2, Uhum. né? Só que peixe a gente consegue contar 2 e 10, Uhum. né? Numa diversidade de produtos tão grande como a gente tem, como é que a gente traduz essa diversidade de produtos em um número? É o valor que Uhum. eles têm. E daí a gente expressa o PIB em unidades monetárias. Uhum. Mas, na verdade, a gente está expressando as coisas que são produzidas. Uhum. Bom, isso é uma Uhum. parte. Indo para a pergunta: PIB reflete em qualidade de vida? Sim, na medida em que, se produzimos mais, podemos usufruir mais disso. Uhum. Só que entre uma coisa e outra tem alguns degraus aí. Um Uhum. deles é a questão da distribuição, Uhum. né? Se eu gero muita renda, mas essa renda não é apropriada por todos, então, né, eu estou pescando os peixes, mas tá ficando com todo mundo e tem muita gente que está ficando sem, né? Uhum. Essa é uma questão. A outra questão tem a ver com, ah, e hoje a gente tem isso, num determinado momento, a gente gera uma riqueza que nem sempre se reflete em qualidade de vida, Uhum. né? Então, por exemplo, eu falei agora há pouco, eu para buscar a qualidade de vida eu tenho que morar muito longe, ou Uhum. porque perto do meu trabalho é caro, ou porque, né, eu não tenho o espaço que eu quero, e aí eu estou gerando um PIB porque eu estou morando longe, porque eu estou gastando mais combustível, mas eu poderia gastar menos e ter uma qualidade de vida melhor. Tudo isso Uhum. junto, qual é o indicador mais próximo e mais divulgado hoje? A gente fala do IDH, que é o Índice de Uhum. Desenvolvimento Humano, né? Ele surgiu justamente para tentar oferecer um outro indicador que não fosse só o PIB, Uhum. né? Mas mesmo o IDH, ele pega pontos ainda limitados, ele pega a própria renda per capita, né, que seria a renda dividida pela população,
ele pega expectativa de vida, né? E ele pega educação no sentido de o indicador que ele utiliza é o de anos de escolaridade médio. Uhum. É melhor que o Simples PIB? É, né? E aí a gente tem, né, o Brasil como um todo tem uma posição bem intermediária no IDH, Campinas, entre as cidades brasileiras, está entre os melhores, mas não é a melhor. Agora, existe um índice, mas ele é muito pouco divulgado, que tenta medir também essa qualidade de vida a partir de indicadores mais amplos, tá? Ele é um indicador que não existe, ele não é medido em termos municipais, tá? E o que ele mostra é que, assim, países que têm um PIB muito baixo, tá? Têm uma qualidade de vida muito baixa também, né? E o que é mostrado, assim, quando esse PIB aumenta um pouco, a qualidade de vida aumenta muito, tá? A partir de um PIB mais alto, o aumento da qualidade de vida passa a ser menor. Então, assim, o Brasil está justamente... É feita uma curva, tem um gráfico. O Brasil está justamente nessa curva, né? Então, a gente está num nível de PIB em que a gente deu esse grande salto em termos de qualidade de vida, mas os nossos desafios agora, para aumentar a nossa qualidade de vida, talvez a gente tenha que investir em outras coisas que não necessariamente é o crescimento do PIB. E aí a gente volta para aquela questão de melhorar infraestrutura, melhorar, né, saúde, saneamento, etc. Isso se mostra hoje um grande potencial para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Uau! Que Me alonguei aula! na pergunta, espero que a Ótima telespectadora resposta. tenha ficado satisfeita. Mas... Que aula, gente! Olha só como é bom, né? A gente aqui com 2 professores, falando de economia, né? Explanando essa questão do PIB, porque as pessoas às vezes nem vê falar, ouve falar, né? Aliás, mas nem sabe o que que é. E que aula que vocês estão dando pra gente aqui, eu fico muito feliz. E eu gostaria de, pra gente já encerrando o programa, né? Faltando 5 para as 9, Rafael, a questão das startups, a questão das novas empresas, né, que estão vindo para a cidade, qual que é a avaliação que você faz desse cenário e a sua visão de Campinas, vamos colocar aí daqui uns 5 anos, vamos lá. 5 anos, boa. Eu acho que Campinas precisava aproveitar algumas brechas que o Brasil não está aproveitando muito. Olha questão... a dica, hein? Olha a dica. Porque a gente for pensar, não, o PIB tem que crescer, o PIB tem que crescer, mas se a gente ficar construindo fabricando um monte de carro, aí você tem que construir mais estrada, mais rua. Eu acho que tem um lado de Campinas que podia aproveitar mais, que é a questão, as startups poderiam aproveitar mais, que é a questão da sustentabilidade, vamos falar assim. Você fazer uma empresa que não faça tanta desgraça para o meio ambiente, né, que não cause tanto dano para o meio ambiente. Nesse sentido, eu acho que Campinas a gente presta bastante atenção nisso, podia ser melhor, né? Mas vai continuar, Campinas vai continuar atraindo pessoas inteligentes de outros lugares, os migrantes que vêm para cá, bem-vindos, espero que estejam sendo tratados bem. O que acontece é isso, vai atrair cada vez mais, conforme você vai tendo mais alunos, na universidade, por exemplo, aí eles vão ficando, como o Pedro falou, eles vão ficando, eles vão comprando, e isso tudo vai melhorando. Startup, Campinas tem muita vantagem em relação a muitas cidades do Brasil. Campinas é única nesse sentido, principalmente por causa das pessoas, não vamos esquecer das pessoas. E aí tem a questão do investimento também, da questão do dinheiro, que para Campinas não tem atraído bastante. Então é uma cidade que deu certo historicamente, para alguns, não para todo mundo ainda, quem sabe algum dia, mas é uma cidade que foi crescendo e foi se adaptando e incluindo essa possibilidade de novas empresas. Isso é muito bem visto aqui em Campinas, isso é legal, é uma questão cultural. Muito bem, é isso, gente. 8h58, te juro que eu gostaria de ficar mais aqui conversando com vocês, porque cada
programa é um aprendizado. Vocês não têm noção, sabe? O pessoal de casa já acostumou e a gente sempre tem aqui profissionais magníficos e que nos ensinam. Então, essa semana a gente vai aprender mais sobre Campinas, né? Ter um olhar mais amplo, um olhar mais macro para a nossa cidade. Eu já estou me incluindo, nossa cidade, né? É isso Já estou aí. aqui É já há isso aí. 2 anos e Campinas super me acolheu e é uma cidade que eu realmente fiquei de boca aberta quando cheguei aqui Que e bom. vi o tamanho dessa cidade, a proporção que tem, né? E a oportunidade que essa cidade ela nos oferece. Muito Uhum. bom. Campinas é uma cidade de números expressivos, com uma economia sólida, uma rede robusta de serviços e ensino. Ela se firma como berço da inovação, da ciência, das oportunidades. Mas, como a gente viu hoje, o custo de viver aqui também é alto. E o desafio é exatamente esse: crescer com equilíbrio sem deixar ninguém para trás, né? Então, a gente agradece a participação dos nossos convidados. Professor Rafael, considerações finais. Gratidão imensa receber vocês aqui. Muito obrigada pela contribuição nesse programa especial, quando a gente fala da economia da cidade de Campinas, cidade essa que completa 251 anos. Eu estava brincando com eles antes da gente começar o programa, que todo mundo deveria aprender economia. É verdade. E tem uma economista que fala, alemã, que ela falava assim: todo mundo tem que aprender economia para não ser enganado pelos economistas. Uhum. Então, o economista gosta de falar muito palavra difícil, esse tipo de economista eu não gosta. A gente se esforçou, aqui nós somos professor. Se você Uhum. pega um economista puro mesmo, ele vai vir falar com um monte de palavras difíceis para, de uma certa forma, enganar as pessoas, eu acho. Não é para explicar, não. Então, eu acho que a gente tem que se acostumar com isso. A questão das finanças pessoais, que a gente não tocou, também é uma Sim. questão que está causando muito problema no Uhum. Brasil, a administração de dinheiro, mas isso é para outro programa. Esse a gente vai Campinas, aprender a administrar o nosso dinheirinho. Pode ter certeza e nós vamos trazer vocês de volta. Campinas é uma cidade privilegiada. Se a gente olhar para o Brasil, a localização dela é privilegiada, as empresas que vieram para cá, isso logo depois da Segunda Guerra. Você pega uma Uhum. Bosch da vida, que veio Sim. para cá, né? Depois você tem também umas fábricas de papel ao redor. Houve uma atração muito grande. Então, Campinas, eu vejo um potencial grande, sim. Daqui a alguns anos, eu imagino Campinas trabalhando essas novas tecnologias também, para poder incluir e não ficar só dependendo de fabricação de carros e coisas desse tipo, Uhum. o mesmo ônibus, mas uma coisa nova. Eu vejo com muito bons olhos o futuro de Campinas, mas tem que distribuir melhor. Tem que distribuir Isso aí. melhor a riqueza. Isso aí. Muito obrigada, viu, Obrigado a professor? você. Obrigada. E a gente agradece também, né, o professor Pedro, que esteve com a gente aqui, deu uma aula de PIB. Que é isso? Muito bom. Professor, gratidão. Muito obrigada, viu? Obrigado, Rúbia, pela oportunidade. Bom, rapidamente, tocando em 3 pontos, acho que o que o professor Rafael coloca, acho que é uma obrigação nossa como economista e como professor de economia, compartilhar o conhecimento, né? Muito O bom. conhecimento não é para... O conhecimento tem que ser inclusivo, ele não pode ser. Uhum. Então, e eu acho que ninguém deve dizer que não entende de economia, por mais Uhum. que não seja economista, tá? Acho que é uma obrigação nossa fazer com que todos possam minimamente entender de economia, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, eu acho que a questão, e também pegando o gancho do professor Rafael, em relação à sustentabilidade, à economia verde, eu acho que isso oferece, e Campinas, né, tem todas as oportunidades disso, da gente buscar um desenvolvimento mais sustentável, e isso para não ficar só palavras soltas, né? Uhum. Então, a sustentabilidade envolve o respeito ao meio ambiente, envolve a questão social, envolve a questão da renda, né? E buscar uma economia verde, acho que mudar a forma de produzir, né, é uma necessidade, né, e é uma oportunidade. E a gente tem tudo para aproveitar essa oportunidade. A gente depende também de outras políticas, mas acho que Campinas pode ter um papel importante em liderar esse caminho no sentido da economia verde, né? E para finalizar, a gente falou muito de qualidade de vida, né? E tem a ver com essa segunda coisa. Eu acho que investimentos que levem à sustentabilidade vão levar também à qualidade de vida.
né? Então, e muitas vezes essa qualidade de vida ela pode ser conseguida não exatamente com aumento de PIB, mas com uma Uhum. melhoria das condições sociais e do meio ambiente. Acho que Muito é bem. por aí que a gente tem que ir. Ai, que feliz que eu tô, hein? Olha só, gente, né? Quanto ensinamento. Eu fico tão feliz quando as coisas fluem, e aí a gente. Economia, né? Abriu a cabecinha, jogou lá dentro, tá, guardou, vai levar para sempre. E é isso que é bom, né? O compartilhamento do conhecimento. E é isso que a gente fez aqui, isso que os nossos professores fizeram aqui. E a gente fica feliz demais. Gratidão mais uma vez, tá bom? Gente, amanhã. Nós seguimos com a nossa série especial pelos 251 anos, né, aniversário de Campinas. E a gente vai falar amanhã de algo bem essencial para qualquer cidade com equilíbrio e desenvolvimento, né? O que é? É o tal do desenvolvimento comunitário. Você sabe o que é isso? Né? Mas o que você... A gente fala de desenvolvimento, beleza, da cidade, mas e o desenvolvimento das comunidades, né? Quais ações fortalecem os bairros? Como a população se organiza para resolver as demandas, né, da população, do bairro ali, da comunidade e melhorar a qualidade de vida? Amanhã, aqui no Estúdio Câmara, a gente mostra como a força da comunidade também faz a cidade evoluir, né? Então, fique com a gente. Amanhã, a partir das 8 da manhã ao vivo, nós retornaremos com o nosso Estúdio Câmara, falando da força da comunidade, que também participa dessa evolução, desse crescimento da cidade de Campinas e, com certeza, desse aniversário de 251 anos. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que meio-dia nós temos Câmara Notícia, com informações de toda a nossa metrópole. A nossa equipe está cobrindo todos os eventos, né, de aniversário da cidade de Campinas, e você confere tudo isso no nosso Câmara Notícia, viu? Então, agradecemos a sua audiência, a sua companhia, desejamos a você uma ótima terça-feira e temos um encontro marcado amanhã, a partir das 8 da manhã, com mais uma edição do Estúdio Câmara. Aos nossos convidados, mais uma vez, gratidão, muito obrigada. Você de casa, obrigada mesmo, hein? E ó, aprendeu sobre PIB, né? Bom demais! Fica bem, tá? A gente se encontra amanhã. Valeu, valeu produção, valeu equipe. Até amanhã, gente. Obrigado.